Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Qual a vantagem de ser um cristão? Muitas pessoas pensam que ao se tornarem cristãs vão ficar livres de todos os seus problemas e que Deus vai fazer com que tudo dê certo para elas o tempo todo. Existem até igrejas que pregam essa prosperidade e abundância total como verdade absoluta. E mesmo fora dessas igrejas, tem também cristãos que ficam indignados quando têm que passar por dificuldades. Eles acham que, por serem filhos de Deus, ele deveria livrá-los de todo o mal. Mas se você ler a Bíblia, vai descobrir que as coisas não são bem assim. Jesus disse em João 16:33: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E em João 15:19, ele disse: Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como vocês não são do mundo, por isso o mundo os odeia. Mas então não há vantagem nenhuma em ser um cristão. Não pelo ponto de vista do mundo. Só que ser um cristão não tem nada a ver com a vida nesse mundo. Acabei de ler Jesus falando: vocês não são do mundo. Lá no capítulo dos heróis da fé, de Hebreus 11, o apóstolo Paulo explica nos versículos 13 a 16 que eles confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, que estavam buscando uma pátria melhor, a celestial. E por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então, para encarar a vida cristã, a primeira coisa é entender que nós não somos desse mundo e não vamos morar aqui para sempre. Estamos apenas de passagem. Como disse o pregador americano Vance Havner, o cristão não é um cidadão do mundo tentando chegar ao céu, mas sim um cidadão do céu, abrindo caminho através desse mundo. Quando entendemos que somos peregrinos, viajantes e que estamos só de passagem por esse mundo, então temos mais paz no coração, mais confiança em Deus, porque sabemos que Ele enviou o Seu Filho para nos guiar de volta para casa. Jesus deu a sua vida para garantir que todos nós chegássemos de volta na casa do Pai. Lembram da oração que ele fez a Deus em João 17? Lá no versículo 24, ele disse: Pai, quero que onde eu estiver estejam também comigo aqueles que o Senhor me deu. E nós sabemos que Deus sempre atende a tudo o que Jesus pede. Então sabemos que vamos estar com Ele no céu. E é lá que vamos passar a eternidade. Quem me segue aqui sabe que eu reforço alguns assuntos e faço questão de repetir os conceitos básicos do verdadeiro cristianismo, porque o cristão nunca deve esquecer e nem duvidar dos fundamentos da sua fé, do amor de Deus por você, da sua salvação por graça e de graça, e da sua vida futura no céu para toda a eternidade. Se você tiver essas coisas firmes na sua mente, não vai ser abalado com facilidade pelas dificuldades dessa vida. E essa é uma das vantagens de ser um filho de Deus. Não é que Deus não vai deixar nada de ruim acontecer na sua vida, mas Ele vai se certificar que tudo o que vier a acontecer vai ser para o seu bem. De alguma maneira vai te beneficiar, nessa vida ou na vida futura lá no céu. Ah, mas eu não estou preocupado com a minha vida no céu. Não está, mas deveria. Porque aqui você vai viver uns poucos e maus 100 anos, talvez mais, talvez menos, vai envelhecer, adoecer, seu corpo vai ficar fraco, cansado, velho, feio, e aí acabou. No céu, não. Quando chegar lá, você vai descobrir que acordou para a realidade e que a vida na Terra era só um momento passageiro. O céu é muito mais real do que a vida aqui na Terra, simplesmente porque é eterno e a vida aqui passa. O apóstolo João resumiu essa verdade na sua primeira carta,
1 João 2,17. O mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nossa, então você e eu vamos permanecer para sempre. A morte não tem poder sobre nós. Quando ela nos agarrar e dermos o último suspiro, vamos acordar em casa. E é isso que o cristão tem que ter certeza. Esse é o nosso grande triunfo, a nossa carta na manga. Se te roubarem tudo, Deus tem muito mais reservado para você lá em cima. Se seu corpo ficar velho, fraco, Deus vai te dar um corpo novinho em folha quando você chegar lá. Se você perder uma pessoa amada, ela vai estar lá com Deus, esperando por você. Se alguma pessoa aqui te humilhar e prejudicar nesse mundo, Deus vai te receber em casa com carinho e amor e vai enxugar todas as suas lágrimas. Se te matarem, Deus vai te dar uma nova vida eterna, que ninguém pode tirar. Então não existe nada que alguém possa fazer para te impedir de chegar em casa. Se você é um filho de Deus, você vai para o céu e ninguém pode tocar na sua alma. Só que essa realidade cristã incomoda muito as pessoas que não conhecem Deus e não o reconhecem como Criador e Senhor de todas as coisas. E é por isso que elas não têm as respostas para os problemas dessa vida. E não encontram porque ficam buscando aqui nesse mundo passageiro. O homem terreno se agarra com unhas e dentes à sua vida aqui na terra e não quer perdê-la de forma alguma, porque para ele não existe nada mais. Ele não consegue enxergar a realidade do mundo espiritual e por isso prefere ignorar e lutar por sua vida aqui na terra. Mas o que Jesus falou em Mateus 16, 25, aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim vai achá-la. Perder a vida por amor a Jesus significa considerar as coisas de Deus mais importantes do que as coisas desse mundo. Só que o homem terreno não compreende essas coisas. Paulo escreveu isso em 1 Coríntios 2,14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E para ele, nós somos loucos. Por isso fica tentando nos convencer de que somos iludidos e que não existe nada depois da morte, e o céu e o inferno são lendas religiosas. Mas como disse Paulo em 1 Coríntios 15, 19, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas a nossa esperança é real, é verdadeira e é eterna. E, na verdade, todo ser humano enfrenta dificuldades, vive momentos ruins, passa por provas muito duras na sua vida aqui nesse mundo. Ninguém é perfeito, todos cometem erros e esses erros afetam nossas vidas. E os erros das outras pessoas também nos afetam. Mas a vantagem de ser um filho de Deus é que nós somos beneficiados por tudo o que acontece nas nossas vidas, seja de bom ou de ruim. Mesmo aquelas coisas terríveis e difíceis que nós achamos que não deviam ter acontecido conosco, ou aquelas coisas que foram causadas por outras pessoas e acabaram nos prejudicando muito, mesmo essas Deus usa para o nosso bem. Em Mateus 10, 29 a 31, Jesus disse o seguinte: nenhum passarinho cai por terra sem o consentimento do nosso Pai. E até os cabelos da sua cabeça estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais que muitos passarinhos. Então, se Deus se preocupa mais comigo do que com os passarinhos, eu sei que eu estou em boas mãos. E se Ele sabe até de todos os cabelos da minha cabeça, quanto mais dos meus problemas. Afinal de contas, são eles que deixaram os meus cabelos brancos, não é? Foi por isso que Jesus falou em Mateus 6, 25 a 34. Não andem ansiosos pela sua vida, preocupados com o que vão comer ou beber, nem pelo seu corpo, com o que vão vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que a roupa?
Olhem para as aves do céu que não plantam, não colhem, nem ajuntam comida, mas o seu Pai Celestial as alimenta. E vocês valem muito mais do que elas. Quem pode, com todas as suas preocupações, acrescentar 1 hora à sua vida? Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão dadas a vocês. Não andem ansiosos pelo dia de amanhã. O amanhã vai se preocupar consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Eu sei que todos nós temos responsabilidades, a maioria tem que trabalhar, pagar contas, se cuidar, cuidar dos outros. Então é difícil se identificar com essa passagem. Mas Jesus não quer que você deixe de lado suas obrigações. Não é esse o ponto. A mensagem aqui é não ficar preocupado, é confiar em Deus no meio das dificuldades. Porque mesmo que você não entenda o motivo de algumas coisas que acontecem na sua vida, como um filho de Deus, você pode ter confiança que o seu Pai que está no céu está cuidando de tudo. Ah, mas se ele está cuidando, então por que está dando tudo errado? Bem, provavelmente nem tudo está dando errado, mas mesmo que esteja dando tudo errado, você precisa se lembrar que os problemas acontecem simplesmente porque nós estamos vivos. Ter problemas não é um privilégio dos cristãos. Quer você seja uma criança ou adulto, homem ou mulher, cristão ou ateu, você vai ter problemas. Enfrentar batalhas, ter dificuldades, passar momentos horríveis, porque essa é a única maneira que Deus tem de formar o seu caráter e te ensinar a adquirir força. Se você é um cristão, então está sendo fortalecido, formado e treinado para a sua vida futura. E se não é um cristão, Deus pode estar tentando te chacoalhar para que você se aproxime dele. Ele não desiste fácil. Quer você goste ou não de Deus, ele vai tentar te trazer para perto dele. Vai tentar de todas as maneiras e vai tentar até o fim da sua vida. Eu falei disso naquela live, Deus vai te encontrar. As coisas que acontecem na sua vida não definem quem você é, mas a diferença está na maneira como você encara as situações que tem que passar. E é aí que o cristão tem uma enorme vantagem, porque ele sabe que o seu Deus amoroso não o abandonou nesse mundo. O cristão passa dificuldades aqui. Não é porque Deus está zangado por ele, nem por causa de um grande pecado oculto. Deus não está zangado e Jesus já pagou pelos nossos pecados. O que acontece com o cristão é um processo de formação de um ser celestial. Um filho de Deus que vai viver a eternidade no céu ao lado do seu pai. E Deus não quer um filho mané do lado dele, por isso joga duro no seu processo de formação. Você, cristão, não é um sujeito que está passando por problemas desse mundo por causa das suas más decisões, ou por causa de um governo corrupto, ou por causa daquela pessoa chata na sua vida. As dificuldades que o cristão enfrenta foram muito bem planejadas, elaboradas ou permitidas pelo seu Pai amoroso. Apesar de algumas vezes não parecer, Deus é de verdade um Pai amoroso. E Ele está trabalhando cada dia na sua formação. Eu já citei aqui Provérbios 20 e 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, pode o homem entender o seu próprio caminho? O José foi um menino mimado. Ficava se gabando com seus irmãos e gostava de contar para o pai as coisas erradas que eles faziam. Os irmãos ficaram com raiva dele, jogaram ele num poço, depois o venderam como escravo. Quando achou que as coisas estavam começando a melhorar, acabou sendo preso, acusado falsamente de assédio sexual pela esposa do seu patrão. Ficou anos na cadeia. Tudo realmente estava dando errado na vida dele. Mas Deus estava zangado com ele? José estava sendo punido por causa dos seus pecados? Qual foi o motivo de todo aquele perrengue que ele estava passando? O Deus amoroso estava preparando José para ser o governador do maior reino da terra.
E José iria proteger toda a sua família por 7 anos de fome, que ainda iam vir sobre a terra. E José confiava em Deus. E ele soube reconhecer a mão de Deus em tudo que aconteceu na vida dele. Tanto que no final, quando os irmãos dele vieram para pedir perdão, o José respondeu, Gênesis 50, 20, vocês, na verdade, intentaram o mal contra mim, mas Deus tornou esse mal em bem, para fazer tudo o que se vê hoje e para conservar muita gente com vida. Então dá para entender a vantagem de ser um cristão, não é? Não existe acaso na vida do cristão. Existe o propósito de Deus. Quando acontece alguma coisa extraordinária que as pessoas chamam de coincidência na minha vida, eu gosto de falar que foi Jesuscidência, que é exatamente o que acontece com o cristão. Para as outras pessoas no mundo, os problemas são tragédias injustas que aconteceram para atrapalhar a vida delas. É claro que tem aqueles que aprenderam a enfrentar essas dificuldades da vida e se fortaleceram através delas. Mas mesmo estes, por estarem sem Deus, não têm esperança a longo prazo, porque eles não vão viver para a eternidade. E tudo o que aprenderam vai morrer com eles no seu último dia de vida. Quando Jesus estava conversando com Nicodemos, ele explicou o seguinte, João 3, 3 e 6. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, se você nasceu só no mundo físico, na carne, então quando morrer no físico, acabou. Você não vai viver no Espírito, porque você não nasceu no Espírito. Então morre também espiritualmente. Quem nasce uma só vez, morre duas. Mas se você nasceu no físico, na carne, e depois recebeu Jesus como seu Salvador e nasceu de novo no Espírito, então você só vai morrer no físico, porque no Espírito você já está vivo. Quem nasce duas vezes só morre uma. Isso está escrito também em Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, a ressurreição de Jesus. Sobre estes não tem poder a segunda morte. E essa segunda morte é a morte espiritual. Como diz esse versículo, ela não tem poder sobre nós, porque Jesus venceu a morte e nos deu de presente a vida eterna. Como está escrito lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então eu acho que realmente é uma grande vantagem ser um cristão no mundo de hoje. Quer o mundo concorde ou não comigo, não interessa realmente. O que interessa é o que Deus tem para mim cada dia da minha vida, seja bom ou ruim, porque Ele planejou e Ele sabe o que é melhor. E só Ele sabe o que eu vou enfrentar lá na frente, tanto na minha vida aqui na terra, quanto na minha vida futura no céu. Então não duvide do seu Deus, não questione as situações que Ele permite vir em sua vida e nem desanime com os problemas que aparecem. Eu falo assim, mas eu também tenho muita dificuldade com isso. Mas nem por isso vou deixar de falar o que é certo. Mesmo que eu não dê conta sempre, eu sei que o certo é confiar e continuar acreditando sem duvidar. Eu sei que lá na frente Deus vai me mostrar que Ele estava certo e que valeu a pena eu ter confiado. E vai valer muito a pena se você confiar também. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado.